Começa agora. Diário Econômico PicPay. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Fala pessoal, bom dia. Hoje é segunda, 27 de novembro de 2023 e esse é o seu Diário Econômico. A semana que passou teve menos liquidez com os feriados, mas vale fazer antes de tudo uma pequena análise, até para introduzir um dos destaques dos próximos dias. O viés positivo dos mercados globais continuou prevalecendo. A gente viu, por exemplo, o S&P 500 acumulando alta de 1% e o Ibovespa seguiu ali os emergentes e também subiu 0,5% no acumulado dos 5 dias. Mas nas moedas e nos juros, deu para ver que o Brasil ficou um pouco para trás, porque o dólar perdeu para as principais moedas de países desenvolvidos, ficou perto do 0-0 contra uma cesta de economias emergentes, mas subiu contra o nosso real algo perto de 0,3%. E o nosso pré-fixado, de até 5 anos de vencimento, também acumulou perdas um pouco mais expressivas. Na moeda, a gente até poderia culpar as commodities que caíram 0,5%, por exemplo, no petróleo, ou 0,7% na soja, mas tem o contraponto do minério de ferro, que segue acelerando bem nesse final de ano, e é bem importante para o Brasil, né? Ele subiu mais de 1,5% na semana passada, e aliás pode continuar assim subindo, como eu comentei alguns dias atrás, dados os baixos estoques chineses e o viés comprador desse período do ano. Mas enfim, o meu ponto é que o noticiário político e fiscal nosso, mais negativo, voltou a fazer um pouco de preço. Daí essa nossa underperformance. Eu até fiquei surpreso positivamente com o viés fiscalista do governo, vamos dizer assim, com o veto integral ao projeto que mantinha a desoneração da folha de pagamentos para 17 setores. Mas também é fato que o novo marco fiscal tem mostrado todas as suas fragilidades já no nascimento nos últimos dias. É fácil demais mudar a meta e até o contingenciamento de despesas ganhou uma interpretação freestyle, vamos dizer assim, para o governo conseguir gastar mais. Mas voltando para a desoneração da folha, a surpresa é maior se vocês considerarem que o governo está comprando uma briga com 17 setores por um ganho de 9 bilhões de reais por ano de arrecadação só. Ponto para o fiscalismo do Haddad. Mas as expectativas é de que o Congresso derrube esse veto presidencial. Só para vocês lembrarem, né, a presidente Dilma foi quem desonerou a folha de pagamentos desses setores todos, lá em 2012, o que inclusive ajudou a aumentar o furo nas contas públicas na época. Essa decisão, né, essa política, na verdade, foi criticada, cada um ali à sua época, pelos ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, e depois pelo Paulo Guedes, mas ninguém convenceu os seus presidentes a reverterem a medida. E agora o Haddad, pelo jeito, convenceu o Lula. Vamos ver então esses dias como os congressistas reagem a esse veto. Fora isso, o plenário do Senado pode votar os projetos que regulamentam as apostas online, então mais arrecadação para o governo, e também aquelas que taxam os fundos exclusivos e offshore. Todas devem ser aprovadas sem grandes problemas. Ao mesmo tempo, outro fronte de batalha é no STF. O presidente Luiz Barroso agendou para hoje o julgamento da PEC dos precatórios. Relembrando, o adiamento dessa votação aconteceu com toda a tensão da votação da PEC, que limita os poderes das decisões individuais nos tribunais. As famigeradas decisões monocráticas dos ministros, né, do pessoal ali que curte usar uma toga. E o julgamento dos precatórios é muito importante para o governo federal, porque a depender do resultado, eles podem mudar a forma de contabilizar os precatórios, o que pode abrir espaço para eles pagarem 95 bilhões dessa dívida via crédito extraordinário, ou seja, sem sofrer as punições do arcabouço fiscal para 2024, em termos de cortes de despesa. Enfim, a temperatura está mais alta em Brasília e não é só o El Niño. Para terminar, eu vou ficar com dois outros grandes destaques da agenda. A inflação aqui, com a prévia do IPCA desse mês, e a inflação nos Estados Unidos. No dia de cada um eu trago maiores detalhes, mas a verdade é que a gente segue numa janela boa de desinflação, lá e aqui. Por aqui, a variação mensal vai subir, mas é parte da sazonalidade, o qual segue bom. E lá a gente vai chegar numa inflação ano contra ano de 3,5%, é o menor patamar em muito tempo. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu? Diário Econômico PicPay. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. de segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.